E meus queridos, hoje dia 27, às 10 horas, o momento que está saindo esse vídeo para vocês é lançamento dos novos processadores da AMD. Então se você quer saber todas as informações e ver também o desempenho dessas belezuras, vem comigo nesse vídeo. Rapaziada, eu tenho uma tarefa muito importante para vocês. Ano passado, a Terabyte participou da votação do prêmio do Reclame Aqui. E esse ano, novamente, estamos concorrendo, mais uma vez, como a melhor loja do Brasil, com o melhor atendimento. Ano passado, a gente ficou entre os primeiros colocados, ganhamos o troféuzinho, mas esse ano, nossa meta é ganhar o primeiro lugar. E isso só é possível com a sua ajuda, meu querido. Então eu venho aqui te pedir para que você vote na Terabyte. E é muito fácil. Veja só como é fácil votar na Terabyte. Então você vai entrar no link que está aqui na descrição e vai abrir direto no site do Reclame Aqui. E ali é só você clicar em continuar voto e ele vai pedir para você fazer o seu login. Então você vai colocar o teu e-mail, a tua senha para a gente fazer a votação. Vai entrar. Pronto, logamos, já vai aparecer de novo a tela ali para você continuar o voto, clique em continuar voto e pronto, seu voto está confirmado. Fácil, fácil, não é mesmo? Então, meu querido, não perca mais tempo, clica aqui no linkão e participa dessa conquista com a Terabyte. Então, vídeo de lançamento dos processadores da AMD, estou com dois modelinhos aqui, o 7700X e o 7900X. A gente recebeu também o 7950X e o 7600X que está na bancada de teste, que foi o processador que eu utilizei aí de início para a gente mostrar o desempenho para vocês, tá? No site a gente vai ter 3 placas compatíveis com esses processadores de início, que são as placas das ROG, tá? Então a gente vai ter a X670E da SteelEdge, a X670 Pro também das ROG e o modelinho Phantom AX670E também PG, tá? Então, 3 modelinhos de placas-mãe das ROG, belezura, placas consagradas e bem parruda, tá? Eu testei aqui a SteelEdge, que é um modelinho bem bacana, um modelinho bonito, que mais pra frente a gente vai fazer alguns takes, tá, da placa pra vocês. Ela já vem com Wi-Fi integrado, bem legal mesmo, tá? Mas, Leandrão, o foco é o processador, então a gente vai partir pras specs dessa nova arquitetura, arquitetura Rafael, que saiu de 7 nanômetros, que é o Ryzen 5000, para 5 nanômetros. Eles dizem que dá um ganho de desempenho bem grande, de 40% mais ou menos. Vamos ver se realmente é isso, né? E o novo processador está utilizando também um novo socket, então ele atualizou de socket, é o AM5, onde os pinos são diretamente na placa-mãe e não no processador. Então o processador, depois o Will vai pegar uns takes também, tá? Para passar aí para vocês verem que o processador agora ele é liso aqui embaixo, tá? Ele vai passar aí para vocês, rapaziada, podem ficar tranquilos. Então ele é liso, não tem pinos no processador, tá? Somente na placa-mãe. Bem bacana mesmo, que ajuda aí, né, de certa forma, a deixar o teu processador mais preso na placa. A gente tinha algumas dificuldades onde, né, você ia trocar o cooler às vezes da tua placa-mãe e o processador saía junto com o air cooler ou com a bomba do water cooler, né? E nesse caso aqui não tem nenhum problema, porque vem uma chapa ali por cima do processador travando ele, né, na placa-mãe, e aí não tem nenhum problema dele sair junto com o cooler, tá? O que acabava entortando alguns pinos, né, a gente conseguiu, né, a AMD conseguiu isolar essa possibilidade de danificar sua placa-mãe ou seu processador. Mas lembrando que você deve ter o mesmo cuidado, né, que tem nas placas da concorrente. Então você tem que ter o mesmo cuidado aí de não entortar os pinos da sua placa-mãe, do socket da sua placa-mãe. Não tem pino do processador, mas tem pino na placa-mãe. E bota pino, hein? É pino à beça, rapaziada. Então, como eu já disse para vocês, o processador que eu testei foi o 7600X, tá? Eu coloquei ali lado a lado com os processadores de arquitetura passada da AMD, que é o Ryzen 5 5600 e o Ryzen 5 5600X. Não quis comparar com o 12400 porque ele é uma plataforma antiga, né? Então vamos esperar lançar
a série 13000, né, a série da Intel, que tá para lançar já, e a gente traz um comparativo bem bacana lado a lado. Lembrando que essa nova arquitetura está somente utilizando memória DDR5, então caso você queira atualizar para a nova plataforma da AMD, né, você deve aí trocar também as suas memórias, tá? Tá saindo de DDR4 para DDR5. Então, meus queridos, antes da gente ir pros testes, tá bom? Eu quero que você desce a barrinha, deixe o seu joinha, porque esse vídeo dá trabalho, capturar os testes ali dá muito trabalho, tá? O editor também dá trabalho pro editor. E cara, faz aquela moral, deixa a gente feliz, deixa o joinha, compartilhe o vídeo também com o seu amigão que quer saber o desempenho dos novos processadores, né? Quem sabe ele quer fazer um upgrade ou quer comprar o primeiro PCzão já na nova plataforma, na nova arquitetura. Então vamos agora para os testes. Eu vou ir falando para vocês os testes e trocando a ideia aqui e dando as minhas considerações de cada teste que eu realizei. Então eu fiz os testes em alguns jogos e também usamos alguns programas, né, de desempenho aí para ver o desempenho do nosso processador, tá? Então a gente vai começar pelos jogos e eu vou tentar dar a minha opinião sincera para vocês e também a porcentagem em ganhos. Iniciando nosso teste em Watch Dogs Legion Full HD Alto DLSS e Ray Tracing desativado, Ryzen 5 7700X teve uma média de 132 FPS com 1% low de 100 FPS, versus as outras gerações passadas, que é o Ryzen 5 5600X, que teve uma média de 103 FPS e 1% low de 77 FPS, e o Ryzen 5 5600 com uma média de 98 FPS e 1% low de 72 FPS. Então tivemos ali um ganho de 28%, né? Levando em consideração ao Ryzen 5 7600X versus 5600X, tá? São dois processadores diferentes de performance, dá para ver que teve um ganho ali bem grande, né? Em cima do 5600X, tá? E assim, são processadores que utilizam outras memórias, então o 5600X utiliza memória DDR4, o que você utiliza ali, eu utilizei no padrão 3.200 MHz. Já o 7600X, a gente utilizou memória da Kingston, 2 módulos também, mas a 5600 MHz. Então, tipo, isso faz uma grande diferença para os processadores da AMD, tá? Lembrando que os testes que a gente faz é sempre, né, os testes de benchmark do jogo e não em gameplay, tá? O que acaba tornando diferente quando você vai realmente jogar o jogo campanha ou FPS. Mas vamos continuar com os testes. Em Valhalla Full HD no preset alto, Ryzen 5 7700X teve uma média de 120 FPS com 1% low de 96 FPS. Ryzen 5 5600X teve uma média de 115 FPS com 1% low de 79 FPS. E o Ryzen 5 5600 teve uma média de 115 FPS com 1% low de 77 FPS. Nesses jogos casuais, né, como o Valhalla, a gente não teve um ganho tão grande, até porque o jogo mesmo não é muito bem otimizado, né? Então teve um ganho ali de 5%. E partindo para o GTA V Full HD muito alto, Ryzen 5 7600X teve uma média de 157 FPS e 1% low de 110 FPS. O Ryzen 5 5600X teve uma média de 101 FPS com 1% low de 66 FPS. E o Ryzen 5 5600 teve uma média de 98 FPS com 1% low de 69 FPS. Aqui a gente pode ver que o Ryzen 5 7600X teve um ganho ali de 55% em cima dos outros processadores, né? É um jogo mais otimizado, o GTA, né? Ele foi testado ali ao extremo, utilizamos uma placa bem grande, né? Foi utilizado uma RTX 3080, tá? A plataforma que a gente utilizou, como eu falei para vocês, a gente utilizou a placa-mãe X670 da SteelEdge e já pro lado ali da AM4 a gente utilizou a B550 TUF, tá bom? Só para vocês ficarem com todas as informações aí, tudo bonitinho. Em The Division 2 Full HD no preset alto, o Ryzen 5 7600X teve uma média de 180 FPS com 1% low de 92 FPS. O Ryzen 5 5600X
teve uma média de 104 FPS com um % low de 42 FPS. E o Ryzen 5 5600 teve uma média de 100 FPS com um % low de 42 FPS. Outro jogo que a gente pode ver ali, perceber que a gente teve um ganho bem grande de performance, dando em média de 82% de ganho. Isso é muita performance, muita mesmo. Lógico que é um jogo casual, né, entre aspas, é um jogo de RPG, onde você tem que farmar os seus itens, mas acaba, né, pô, você pode subir o preset ali para muito alto, que ele vai conseguir manter a taxa de FPS bem bacana, o que torna o jogo um pouco mais estável para você. E agora chegamos ao CSGO, um jogo aí bem competitivo. Utilizamos o preset Full HD também, preset competitivo, tudo no mínimo, tá bom? O Ryzen 5 7600X teve uma média de 841 FPS e 1% low de 192 FPS. O Ryzen 5 5600X teve uma média de 653 FPS com 1% low de 161 FPS, e o Ryzen 5 5600 teve uma média de 592 FPS e 1% low de 154 FPS. Então aqui a gente pode ver que o Ryzen 5 7600X teve um ganho ali mais ou menos de 29% em cima do 5600X. Isso é bem bacana porque, né, era o cuspidor de frames com o melhor custo-benefício que a gente tinha no mercado, e lógico, ainda vai ser o melhor custo porque ele ainda vai estar mais barato, porém agora a gente tem um novo rei aí do cuspidor de frames. Em Far Cry 6 Full HD alto, FSR desativado, o Ryzen 5 7600X teve uma média de 131 FPS com 1% low de 92 FPS. O Ryzen 5 5600X teve uma média de 90 FPS com 1% low de 56 FPS. O Ryzen 5 5600 teve uma média de 91 FPS com 1% low de 61 FPS. Outro jogo aí que a gente também percebe o ganho de performance, dando uma média de 46% em cima, né, das arquiteturas passadas. A gente pode ver que também ele se tornou um pouco mais estável, tá? Onde a 1% low, né, do resultado ali era a média do processador de arquitetura anterior. Em Guardiões da Galáxia Full HD alto, DLSS e FSR desativado, o Ryzen 5 7600X teve uma média de 157 FPS e 1% low de 112 FPS. O Ryzen 5 5600X teve uma média de 121 FPS com 1% low de 80 FPS. E o Ryzen 5 5600 teve uma média de 115 FPS com 1% low de 75 FPS. E aqui a gente pode ver um ganho de performance de 30%. Então esses foram os testes que a gente fez em jogos. A gente fez alguns testes ali também de performance do processador, eu já irei falar para vocês. Mas a gente viu que teve um ganho bem bacana em cima dos processadores de arquitetura passada. Tá? Mas vamos ver o desempenho dele em questão de desempenho mesmo bruto. E vamos começar em CPU-Z. Ryzen 5 7600X em multithreads fez 6.085 pontos e em single fez 761 pontos, versus o Ryzen 5 5600X que em multi fez 4.727 pontos e em single fez 646 pontos, e o Ryzen 5 5600 que em multi fez 4.666 pontos e em single fez 609 pontos. Então a gente pôde ver um ganho de performance também, né, no desempenho bruto, onde em multi o processador da nova arquitetura Rafael fez ali pontos suficiente para ter 19% em cima das arquiteturas passadas. E em single, que é o que o pessoal mais gosta de ver, ficou em média de 30%, né, de ganho aí de performance em cima do Ryzen 5 5600X. E no R15, o Ryzen 5 7600X fez 2.411 pontos, o Ryzen 5 5600X fez 1.740 pontos e o Ryzen 5 5600 fez 1.692 pontos.
Então a gente pode ver aí que o processador da nova arquitetura teve um ganho de performance de mais ou menos 40% em cima do processador Ryzen 5 5600X. Um ganho bem considerável, né, para quem quer utilizar aí os novos processadores para trabalho. E chegamos ao nosso último teste, que é o R20, onde o Ryzen 5 7600X fez 5.764 pontos, o Ryzen 5 5600X fez 4.081 pontos e o Ryzen 5 5600 fez 3.871 pontos. Novamente um ganho de mais ou menos 41% em cima do processador Ryzen 5 5600X. E esses foram os testes dos novos processadores que nós fizemos para você, mas não fique triste que a gente vai fazer teste também em jogos competitivos, né, nas gameplay. O COD faltou, o Fortnite, são jogos que a gente vai fazer os testes, porém a gente não consegue trazer um lado a lado, tá? A gente tem que sempre tentar ser o mais parecido possível em todos os processadores, por isso que a gente traz normalmente teste de benchmark de jogos e também, né, de desempenho bruto em alguns programas. Então, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, lançamento da AMD, os novos processadores aí para vocês ficarem por dentro, né, do desempenho. Lembrando que a gente ainda vai testar os outros modelos, tá, que a gente tem. A gente vai testar o 7900X, o 7700X, o 7950X, vamos testar. Eu decidi trazer, né, o que se adequa ao melhor custo-benefício, que é o processador de entrada, que é o que a maioria vai querer comprar, né, para vocês verem o desempenho. Lembrando que os linkões vão estar aqui na descrição, tá bom? Tanto das placas-mães, como também das memórias e da bancada de teste também vai estar na descrição, toda a bancada que a gente utilizou, bonitinha ali para vocês, né, terem todas as informações, tá? Sobre a temperatura, tá? Eu fiz teste nele de CPU-Z de temperatura, deixei uns 30 minutos estressando, não passou de 85 graus com um water cooler de 360, tá? Então assim, como o TDP aumentou um pouco, lógico, ele vai esquentar um pouco mais, mas nada que um water cooler de 240 ou 360 aí custo-benefício não resolva, tá? Acredito que nem todo mundo que compra esse processador é para estressar ele ao máximo, né? É para renderização, é para deixar ele todo o tempo ali em 100%, é mais para jogos, né? Se você quer um processador bom para você trabalhar, você já vai partir para um 8/16, né? Para um Ryzen 9, né? Que daí ele vai se encaixar melhor para você, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo qual jogo vocês querem que eu faça os testes e com qual placa de vídeo também vocês querem, né, que eu teste o processador Ryzen 5 7600X. Um grande beijo e até o próximo teste de hardware.